Meus irmãos, hoje começamos a estudar os capítulos de Apocalipse, depois de termos estudado a escatologia reformada. Então, com o que já aprendemos de escatologia, vai ficar mais fácil para que a gente possa entender os capítulos do texto de Apocalipse. Vamos lá. O primeiro capítulo, nós vamos ler dos versos de 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz, e a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso estudo. Então, é o primeiro capítulo, né? O capítulo que João, o apóstolo João, o último dos apóstolos, escreveu, junto com toda esta obra, né, que é a chamada última obra do Apocalipse, e da Bíblia, né, que é o Apocalipse. E aqui, nesse início, nós temos uma introdução geral. Essa introdução geral nos faz pensar sobre o autor do livro e também sobre as pessoas que vão lê-lo, as pessoas que saberão sobre ele. Então, vamos lá, vamos tentar entender aqui. De uma maneira geral, isso aqui é um resumo do texto, tá bom? De todo o capítulo. Então temos um prólogo de 1 a 8, é isso que nós estamos vendo hoje aqui. E como nós falamos, o livro se divide em 7 partes. 7 partes, né? São 7 partes. Importante entender, o livro de Apocalipse não fala de coisas somente do futuro, trata de coisas do futuro também. Mas o livro de Apocalipse trata de coisas do passado e de coisas do presente. Presente de quem? Presente de quem está ouvindo pela primeira vez a carta. Quem seriam estes? As 7 igrejas, como nós veremos daqui a pouco. Mas também para nós hoje, tem significado e valor para nós hoje, né? Tem esse valor, pois o seu significado para nós nos conforta e nos orienta nos dias de hoje. Então vamos lá. A primeira parte da obra, depois do prólogo, é as mensagens às 7 igrejas, de 1 a 9 a 3:20. Esse é o próximo estudo. Depois, os 7 selos, 4:1 a 8:1. Esse seria o segundo estudo. Terceiro, as 7 trombetas, 8 a 2, de 11 a 19. Né? Então, esse seria o terceiro estudo. Depois, os sinais simbólicos. Depois, os 7 flagelos. Depois, as visões do juízo. Depois, a Nova Jerusalém. E depois, o epílogo. Então, se você quiser entender o livro, essa é a melhor forma. Essa é a melhor maneira de se entender. Então, dividindo em 7 partes, ao todo, né, na verdade, são 9, porque temos aqui o prólogo e o epílogo do livro também. Já falamos sobre que categoria de obra é essa, é um estudo apocalíptico, então é uma obra apocalíptica, tem um valor, ela foi muito escrita nesse período, que foi um período de grande conturbação, em torno de 95, por aí, um período de grandes dificuldades e de grandes lutas para o povo, né, principalmente o povo de Deus. O povo judeu também sofreu bastante, mas o povo cristão teve grandes dificuldades nesse período. No estudo de hoje veremos as mensagens às 7 igrejas, né? Então,
temos aí essa questão aqui perdão, esse seria o prólogo, né? Nós falaríamos sobre o prólogo. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que Deus nos deu sua palavra. Deus nos deu sua palavra. Essa é a primeira coisa que nós devemos entender nesse texto. É a primeira coisa, né? Então, o prólogo nos leva a entender isso. Nós vamos trabalhar esse texto aqui de um ao outro. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo. Olha só, revelação, aqui significa, né, Apocalipse, essa é a expressão Apocalipse, que Deus lhe deu. Então, é uma revelação que é dada, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos, ou seja, a todos nós, especificamente as 7 igrejas, que em breve deve acontecer e que Ele, enviado por intermédio do seu anjo, então temos aqui Deus mandou para Jesus Cristo, e Jesus Cristo manda por meio do seu anjo, e aí notificou ao seu servo João. Olha só quantas pessoas, a gente vai ver isso daqui a pouco, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a primeira coisa que nós temos que ver nesse texto é que Deus nos deu sua palavra. Se você acha que isso é pouco, toma cuidado, porque se tem algo maravilhoso e bom para todos nós, é a palavra de Deus, e essa palavra para nós é maravilhosa. Vamos lá. A revelação de Jesus Cristo, né? Essa expressão é muito importante, é daqui que vem a palavra Apocalipse do grego. Basicamente a expressão significa tirar o véu. Tirar o véu como nós dizemos, né? Você tira o véu, você está revelando, né? Você está mostrando. E era uma figura muito comum, né, para quando você estava diante de um grande mistério. Então, significa que Deus nos mostra os planos dele para a história do mundo, particularmente para a igreja. Essa questão da revelação de Jesus Cristo tem esse significado. Deus nos mostra os planos dele para a história do mundo e particularmente da igreja. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que ela só tem significado se nós pensarmos na igreja. Sem a igreja não tem significado a história. Tudo que existe no mundo, tudo que existe desde o primeiro dia, só tem um valor a igreja. A igreja é o centro da história, tudo gira em torno dela, é por causa dela, devido a ela. Tudo tem um valor e um significado com a igreja. Não existe nenhum momento da história que a igreja deixou de ter valor. Sempre. E a razão principal está na igreja. A importância dela para a igreja. Percebam isso. Desde o passado, desde Adão, Deus não deixou o povo dele sem revelação. A revelação tem um valor fundamental para o povo de Deus. É o que dá fé, é o que nos dá esperança, é o que nos faz entender que o mundo está sendo dirigido por Deus e nos faz ter segurança, acima de tudo, segurança. Uma outra coisa, é uma derivação direta de Deus, não é uma obra derivada de algum outro. Se nós olharmos para o início, nós vamos ver isso. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Não foi uma revelação que veio de um anjo. Não é uma revelação, ela veio por meio de um anjo depois, mas ela começa com o próprio Deus. O valor de Apocalipse, bem como de toda a Bíblia, mas de maneira especial do Apocalipse, é porque vem de Deus. Isso é importante para eles. Como nós já falamos, os leitores de Apocalipse estavam enfrentando as terríveis perseguições, grandes perseguições. Diocleciano estava causando um estrago muito grande, prendendo pessoas, deixando algumas cegas, algumas cortavam partes do corpo, jogavam em prisões. Então era uma situação muito trágica, era uma situação terrível.
Receber uma mensagem do próprio Deus nesse momento seria de grande valor para a igreja. E João, que está numa ilha chamada Ilha de Patmos, perseguido também por causa do Evangelho, e como nós vimos na tradição, João provavelmente teve contato com o imperador, e por não ter largado sua fé, ele foi levado cativo para Patmos. Afinal de contas, matar os apóstolos era dar mais lenha à força da igreja. Então jogá-lo numa ilha seria importante, porque não mata, mas ao mesmo tempo elimina a possibilidade de contato de crentes com João. Mas de lá, João recebe uma orientação de Deus, do próprio Deus, direta de Deus. Deus fala diretamente com ele. E aqui para nós uma importância grande. Está se fechando a revelação de Deus escrita. Essa revelação escrita será suficiente para qualquer crente para manter a sua fé. Então aqui está se fechando e João vai receber essa última revelação. É uma derivação direta de Deus e não é uma obra de nenhum outro. Terceiro, é uma revelação de Jesus Cristo que mostrou a João e através de João a igreja. Então Jesus Cristo vai mostrar isso a João e João vai trazer isso à igreja. Então a questão importante aqui é de saber que esse texto está sendo trazido a nós de uma maneira poderosa pela revelação de Deus, que faz com que João em espírito veja coisas a respeito do que já aconteceu, a respeito do que acontece e a respeito do que aconteceria. Então seriam essas as informações importantes dentro desse nosso primeiro quadro. Agora, a outra questão importante é uma revelação a quem? É a nós. Mas como nós observamos isso no texto? Tem várias pessoas envolvidas. De Deus, e aqui entra uma coisa importante, Deus revela os seus planos. Eu gosto de um trecho do Packer, o conhecimento de Deus, e ele diz o seguinte: todos na Inglaterra, quando a rainha passa, fazem uma reverência a ela. Existe uma espécie de, como se diz? Me ajudem. Tem uma liturgia para lidar com a rainha. Não é qualquer um que cumprimenta a rainha, ele tem que saber cumprimentar. Então se faz uma fila e fica todo mundo aguardando. Se você quer rir um pouco, veja o Mr. Bean, recebendo, dando cumprimento à rainha, vocês vão morrer de rir, Mas tem todo um ritual para se falar com a rainha. E se a rainha diz algo para você, você deve entender isso, como você deve receber isso. Você tem que tomar cuidado com a maneira como você se porta, porque um dos soldados da rainha pode te pegar gentilmente, e te tirar dali devido a alguma forma de comportamento estranho para com ela. Agora imagine o seguinte, que nós aqui não temos uma rainha, e se nós falássemos da Dilma ficaria estranho se falássemos, talvez, sei lá, vamos dizer, não vamos dizer nada, vamos adiante. Se nós realmente estivéssemos diante da rainha e fôssemos falar com ela, imagine ela não somente falando com a gente, mas dizendo o seguinte: olha, os meus planos para o reinado são estes e estes. Mas por que você está contando isso para mim? Porque eu quero contar para você, eu quero dizer para você, nós que somos súditos de Deus, recebemos planos, as informações do próprio Deus. Então isso é maravilhoso, deveríamos fazer de fato alegres. Outra coisa, de Jesus Cristo, não é de João, é daquele que cuida da igreja. Isso aqui é muito importante no texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse não é um texto para a gente ficar com medo, que negócio, ai meu Deus, o que vai acontecer? Aí você fica imaginando as cenas e dá um certo pavor. Como eu disse para você, a minha primeira Bíblia não tinha Apocalipse. A minha primeira Bíblia foi doada, eu não tinha condições, me deram uma Bíblia, e eu olhei para a Bíblia e falei assim: cadê Apocalipse? E a pessoa falou: você não precisa saber disso agora. E ele falou: nem eu sei, então nem você precisa.
Então, como adolescente, achavam que a gente não ia precisar ler Apocalipse, não era necessário nada daquilo. Bom, não precisa ficar com medo de Apocalipse. Apocalipse é um texto maravilhoso de consolo. É um texto de consolo e de conforto. O que o texto diz é que Jesus está preocupado com a igreja, Jesus está no meio da igreja, Jesus cuida da igreja e Jesus dirige a igreja. Então esse é o ponto aqui, ó. Não é de João, é daquele que cuida da igreja. Não é um texto que foi produzido da cabeça de João. Vou escrever alguma coisa aqui, já que eu estou em Patmos e não posso fazer muita coisa, vou escrever alguma coisa. Não, a Bíblia faz questão de dizer que essa revelação veio revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a ele para mostrar aos seus servos, né? Mas é dito também que o anjo, né? E se nós olharmos para o texto, nós vamos perceber isso. Olhem para o versículo 1. Diz assim, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Vocês vão perceber que esse anjo vai fazer um tour de João. Ele vai pegar João e vai levar para um lado, e depois vai levar para o outro, e vai levar para um outro lado. É o anjo que vai guiar, pela ordem de Jesus. É o anjo que vai levá-lo, mas pela ordem de Jesus, né? Por exemplo, ele vai levar numa visão primeiro para o céu, depois na terra, depois no deserto, novamente no céu e depois na terra, numa nova terra. Olha só, é esse tour que o anjo faz com João. Visão do céu, depois na terra, depois no deserto, novamente no céu e depois na nova terra. É claro que também João é outro personagem, né? Outra personagem. Ele não ocultou, significa que João se esforçou por nos dar estas informações, ou esta informação. Então a gente tem que entender uma coisa, provavelmente o que esteja implícito aqui é que João sofreu muito para nos dar isso. A gente não sabe como esse texto chegou nas igrejas, mas ele não chegou do tipo assim, manda essa carta lá para os meus irmãos. Eles não queriam que João tivesse contato com o povo. Eles não queriam que João tivesse contato com as igrejas, porque qualquer palavra de João seria um estímulo para aqueles crentes. Então teve um trabalho, alguma coisa, talvez um contrabando dessa carta. Aí você vai dizer, nossa, João era contrabandista. Bom, gente, tem um ponto importante para nós aqui. Ele não está indo contra a lei, porque se nós olharmos para o texto, convém mais agradar a Deus do que aos homens. Então nós temos aqui alguém que está fazendo algo mais importante, agradar a Deus. E quando nós olhamos aqui para a direção, vemos aqui, para mostrar aos seus servos. O texto foi dado para mostrar aos seus servos. Então, Deus não deu esse texto para João ficar com ele guardadinho lá no canto, não. Deus deu esse texto para que João pudesse mostrar aos seus servos. Do leitor. Veja bem, isso é importante, né? Verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa aqui é uma outra lição importante do texto logo no seu início. Bem-aventurado aqueles que leem. Aqui a gente vê a liturgia. Aqui a gente vê a importância do culto. Quer dizer, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que estavam expondo, aqueles que estavam mostrando isso ao público. Então, bem-aventurados são esses que leem. Nem todos podiam ler. Aliás, nem todos, na verdade, sabiam ler. Nem todos sabiam ler. Então havia uma grande expectativa com esses textos. Esses textos eram copiados e copiados e copiados e copiados e mandados para as igrejas. E quem chegava com esse texto trazia uma grande alegria, porque as pessoas falavam, olha, chegou o texto. Chegou o texto. É igual hoje, muitas vezes, quando algumas pessoas estão animadas com algum filme, né? Você percebe que hoje tem um grupo preocupadíssimo aí, como que será Star Wars 8?
né? 8 agora, já tem fila, já tem gente que já comprou ingresso antecipadamente, porque não vê a hora da primeira sessão já entrar e já assistir. Nessa época, era algo muito mais precioso, claro, extremamente precioso, a palavra de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que leem. Significa o seguinte, que esse texto seja lido, que esse texto seja realmente lido, e que quem esteja lendo entenda que está sendo muito feliz. Aí a expressão bem-aventurado, né? Aliás, no texto todo temos o número 7, como nós falamos na introdução. O número 7 é muito importante em Apocalipse, significa inteireza ou tempo completo ou perfeição. E ao longo do texto de Apocalipse nós encontramos 7 bem-aventurados. 7 bem-aventurados. Nós estamos vendo aqui um grupo, mas no 14, 13 temos um, no 16, 15 temos outro, 19, 9 temos outro, 26, 6 temos outro também. Bom, outro grupo de bem-aventurados, os leitores, os que ouviam a leitura do texto nas reuniões públicas das igrejas. É o que diz o texto, os que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, esse é o momento. Agora, o que é importante nisso tudo? É o verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então significa que há um valor, e esse valor vem do próprio Deus. Atestou a palavra. Esse valor é porque essa palavra foi dada por Deus, e o testemunho não é nada mais, nada menos do que do anjo, não é nada mais, nada menos do que de João, e principalmente de Jesus Cristo, que se comunica com a igreja. Então, essas são as pessoas. Para quem é mandado? Aqui é uma coisa importante. As igrejas. Mas eu coloco aqui, a nós. Então, tá as igrejas. Aqui é Patmos, aqui é a ilha de Patmos, aí tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Toda essa região aqui está cheia de crentes. E aqui estão as igrejas. Ele de Patmos manda para Éfeso, que vai chegar em todas estas igrejas. Mas veja bem, aparece aqui a expressão as 7 igrejas. Primeira vez que aparece a expressão as 7 igrejas. Quando nós olhamos as 7 igrejas, nós dizemos assim, são essas igrejas aqui. Sim, são essas igrejas. Mas tinha tantas outras igrejas. Por que ele faz questão de dizer as 7 igrejas? Porque o número 7 demonstra inteireza. Significa que não é somente a estas igrejas, mas a todas as igrejas em todas as épocas. Essa é a visão de inteireza. Por isso o número 7 é importante. É a visão de que não é somente para aquela igreja, mas aquela mensagem serve para todas as igrejas em todas as épocas até o retorno de Jesus Cristo. Então essa inteireza que está no número 7 é porque o que Deus começa, Deus termina. O que Deus faz, Ele controla e Ele administra ao longo da história. Por isso o número 7 é tão importante nesse texto de Apocalipse, e ele é escrito com 7 partes. Então, muitas vezes vamos dizer 7, o número 7 aparecendo, e aqui pela primeira vez aparecem as igrejas. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a nós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Importante, isso aqui é um resumo do texto de Apocalipse todinho. Isso tudo aqui é um resumo do texto de Apocalipse. Entender essa parte te ajuda muito a entender todo o texto. Se você entende essa parte, você pode entender todo o texto. Então aqui temos um resumo. Vamos tentar fazer, e a bateria está fraca, meu querido Ricardo. Não a minha, do computador. A minha também, né? Vamos lá.